Bom, o fundo de tela tá aí e a projeção agora tá na tela. Tá aparecendo aqui. O Henrique, qualquer coisa sai e entra novamente. Vou fazer isso, espera aí. Pessoal, então, bom dia, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de laboratório em si, né? Nessa aula de hoje, o objetivo é tratar da aproximação linear de sistemas físicos. Então, estará envolvido mais de um procedimento que, na verdade, não só a aproximação linear, mas também a programação. Começamos hoje a programação, então eu vou direcioná-los à programação do Python, não em tudo. Nessa aula vai ter material, vai ter um suporte extra aí ainda, mas já damos o pontapé inicial aqui hoje. Bom, o que está o objetivo da aula aqui hoje, né? A organização. Primeiro, o objetivo da prática, deixar claro qual é, introduzir a programação não linear e a questão da aproximação de um modelo não linear por uma aproximação linear. Então, a gente fazer a linearização em torno de um ponto de operação. Bom, objetivo da aula. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está fazendo, a gente quer controlar um sistema ou quer programar um sistema, é saber qual ponto de operação que nós vamos estar interessado. Em outras palavras, é onde eu quero controlar o meu sistema. Então, para eu controlar o sistema, o que eu preciso? Onde que eu quero levar ele? Segundo, eu preciso desse ponto de operação para conseguir linearizar um modelo em torno desse ponto de operação. Linearizar um modelo em torno do ponto de operação significa que eu vou obter um modelo linear local. Um modelo que tem, vamos dizer assim, certas limitações quanto à região de abrangência, a região de domínio do sistema ali. E programar a resposta temporal do sistema não linear. Isso eu estou mostrando aqui nesses slides de hoje, esses 3 pontos aí, ok? Não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos estar vendo tudo isso daí. Bom, de onde que eu estou partindo? Estou partindo, então estou continuando o exemplo, ok? Que é aquele exemplo que eu introduzi na semana passada, que a gente na semana passada eu mostrei o processo de modelagem em caixa branca para o escoamento de um fluido, que é esse sistema representado aí na imagem, e vamos, a partir de agora, então, né, na aula passada, onde a gente tinha chegado? A gente chegou nessa equação diferencial aqui que representa para mim a dinâmica daquele sistema de escoamento de fluidos. O que a gente tem? A variável controlada, que é a altura da coluna de líquido, o H. Eu tenho a saída do meu sistema, tá? Que nesse caso aqui, como meu sistema é de primeira ordem, é a mesma variável, continua sendo H, então a minha variável controlada é também a minha variável de saída desse sistema. Tenho a entrada do sistema, que é a minha vazão de entrada, mássica ali, né, da forma como foi feita a modelagem, e tenho alguns parâmetros constantes que são parâmetros físicos do meu sistema. Depende da característica geométrica e algumas constantes da física ali, como aceleração gravitacional e até mesmo química, como a massa específica ali do fluido que está dentro do recipiente, mas que não afetam, não variam ao longo do tempo, tá certo? Então, desse modo aí, a gente tem, elas vão permanecer como constantes. Então, a aula de hoje, parto dessa equação diferencial para fazer a modelagem, para fazer a simulação, né, do sistema não linear e, posteriormente, para fazer a linearização em torno de um ponto de operação. Bom, primeira coisa, então agora, já que eu tenho uma equação diferencial genérica, eu vou especificar essa equação genérica para um sistema que eu conheço, tá? Porque agora eu quero simular. Qual é o sistema que eu conheço? O sistema que eu conheço é... Estou considerando que meu fluido é a água. Além disso, estou entrando com outras especificações,
Então eu sei que o meu tanque ele pode ter uma coluna máxima de água, né, no caso, de 100 centímetros. Então o H pode variar entre 0 e 100 centímetros. Sei que a massa específica, o Rho, ele é de 0,001 quilos por centímetros cúbicos. Peguei um tanque que tem área de seção transversal contínua e ela é dada por 78.500 centímetros quadrados. Isso seria um tanque com um diâmetro aí de 1 metro, ok? Então, basicamente, a gente tem um tanque de 1 metro por 1 metro. E temos também, para esse tanque aí de 1 metro por 1 metro, né? 1 metro de diâmetro por 1 metro de altura. Temos também a questão da área de seção transversal. No caso, essa área A2 aí, que é a área de escape da água, a área de saída. Considerei que a gente tem ali um tubo de 50 milímetros. Então, dá essa área aí para saída de 19,2 centímetros quadrados. Além de padronizar aí a aceleração gravitacional, né, a constante, como 980 centímetros por segundo, que seria a aceleração. Substituindo esses valores, essas constantes, para o caso em estudo, nós chegamos na equação diferencial agora com valores. Ok? Quem está perguntando aqui? Ô, Thiago, não, todo mundo... cadê o Thiago? O Thiago não entrou na aula. Bom, vamos ver se o Thiago chega aí, porque ele não está conseguindo entrar na reunião, não. Então, retornando de onde a gente estava parado aqui, para o caso em estudo, então agora eu substituí as minhas constantes na equação diferencial e agora passo a ter somente as variáveis de interesse, que é quem? A variação da altura, por isso a equação diferencial H ponto, a vazão de entrada Q1 e a minha variável aqui de controle aqui, que no meu caso é o único estado que o sistema tem, que é H, tá? Bom, então, a partir desse sistema aqui agora da equação 2, nós vamos começar a pensar em alguns pontos e chegar em alguns valores. Bom, então, para aquele sistema que foi definido anteriormente, que o sistema ele possui ali uma variação de 0 a 100 centímetros, é o máximo que a gente pode colocar, estou definindo o ponto de operação que eu quero controlar, já que o tanque pode variar entre 0 e 100 centímetros, a altura da coluna de líquido. Eu escolhi controlar em torno do ponto de operação 75 centímetros. Então, meu objetivo é fazer com que o sistema fique parado em torno dos 75 centímetros de altura de coluna de líquido. Ou seja, eu vou estar ocupando ali em torno de 3/4, tá? Na hora que o processo estiver acontecendo, em torno de 3/4 da capacidade do tanque. Bom, uma vez que eu defini qual é o ponto de operação, eu posso utilizar a equação diferencial do sistema para estabelecer qual é a vazão de entrada necessária para manter o sistema naquele ponto de equilíbrio. Bom, vazão de entrada para H0, então, que era o ponto de operação que eu quero, ele pode ser calculado a partir da equação 3. Por que pode ser calculado a partir da equação 3? Porque eu estou na condição de equilíbrio. Se eu estou na condição de equilíbrio, que é para onde eu quero levar meu sistema, eu sei que a minha variação de H, o H ponto, ele é nulo. Então, o meu sistema ele está em equilíbrio em torno do ponto de operação. Ou seja, ele estará em equilíbrio em 75 centímetros de coluna de líquido. Então, eu posso substituir H0 aqui, o H ponto, como 0, resolver essa equação 3, que vai ser basicamente resolver esse termo aqui, ó, 0,1962 vezes raiz quadrada de 1960 para o ponto de operação que eu quero, que é os 75 centímetros. E eu sei que, para levar esse sistema
para o ponto de operação, é necessário que eu tenha uma bomba que jogue 7,5225 quilos de água ali, de fluido, por segundo. Lucas, Sim. ponto de operação, você que decidiu, né? Arbitrou. Isso, eu que arbitrei. Só para por exemplo aqui, eu peguei 75 centímetros. Beleza. Mas podia ser qualquer valor entre 0 e 100. Tá certo, valeu. Bom, então eu já sei qual é a vazão, tá certo? Então eu sei qual o ponto de operação e eu sei quanto de água precisa de chegar no tanque para ele ficar parado em 75 centímetros, que é o meu objetivo de interesse. Bom, agora então o que eu tenho? Quais são as condições para eu simular? O que eu preciso pensar ao simular e me preparar para simular? Bom, primeiro, preciso da equação diferencial do meu sistema. A equação diferencial eu tenho. Preciso do ponto de operação. Eu conheço. Preciso da vazão de entrada necessária para manter o sistema no ponto de operação desejado. Eu também já calculei e conheço. Se eu tenho esses três requisitos aqui, equação diferencial, ponto de operação e a vazão de entrada ou o sinal de controle ali para a entrada do sistema, eu posso então partir para a programação. E eu vou conseguir reproduzir a dinâmica desse sistema em malha aberta, porque a gente ainda não fechou a malha e a gente vai fazer isso só lá na frente, nas próximas aulas. Bom, nesse meio termo, no código eu devo ter atenção quanto que? Primeiro, tempo de simulação. Quanto tempo eu tenho que simular? Nesse primeiro momento eu não sei. Então eu chuto um valor inicial, vou ver se aquele valor foi suficiente ou se ele foi insuficiente. Na hora que eu mostrar o gráfico, eu mostro para vocês como fazer essa avaliação do tempo de simulação. Bom, tenho que definir condição inicial. Condição inicial para quem? Para o tanque. Ou seja, qual é a altura inicial? Eu peguei esse tanque já meio cheio ou eu estou partindo desse tanque vazio? Qual é a condição inicial dos meus estados? No caso aqui, é só a altura da coluna de líquido. Bom, sempre que possível, pré-aloquem os vetores de dados. Tanto os dados que vocês conhecem, quanto os dados que vocês vão estar pegando e retirando aí após a simulação. Vocês só vão preencher o vetor. Bom, lembrem-se de comentar o código. Por quê? Vocês vão estar aprendendo a fazer isso daqui. Para alguns vai estar aprendendo também a lidar com a questão do Python, da linguagem de programação Python. Então, o comentar o código aqui é algo necessário. Por quê? Para que depois você saiba o que você está implementando ali em cada uma das linhas. Para fazer a simulação em si do sistema, a gente pode fazer isso de dois modos diferentes. Um na mão, em que você vai realizar a integração desse sistema ao longo do tempo. Então, você vai fazer a integral, a evolução, né, da equação diferencial no tempo. Ou você pode fazer isso utilizando a biblioteca PyControl, que aí ela faz essa integração para você. Há dois modos diferentes de fazer isso. Sobre como programar, tanto pelo modo 1 quanto pelo modo 2, até sexta-feira ou sábado aí, eu estarei disponibilizando um tutorial, na verdade um vídeo mostrando como que eu programei esse sistema de tanque. Então, até o final da semana, vocês terão aí um tutorial sobre como realizar essa programação. Aí eu vou mostrar o passo a passo do código que eu escrevi. Além de mostrar o passo a passo, eu também disponibilizo o código para depois vocês poderem alterar ele de forma a entrar com um sistema aqui da Fanplate, ok? Então, não precisa de preocupar, não vou focar na aula que agora, nesse momento, em relação à programação, porque vai ser disponibilizado o material. Mas, supondo que a programação foi feita, não interessa qual modo, vou obter um resultado gráfico desse tipo aqui. Qual é o gráfico? Bom, o que dá para eu ver nesse sistema? Dá para eu ver diversas coisas, gente. Primeiro, olhando nesse gráfico, o que eu tenho plotado? Na curva de cima, o azul mais forte, eu tenho a variação, na verdade eu tenho a altura da coluna de líquido, ok? Ao longo do tempo.
Então eu estou vendo como que a altura da coluna de líquido comportou-se ao longo do tempo. No gráfico de baixo, eu tenho meu sinal de controle, tá? Que é quanto de vazão ali no caso de água está entrando no meu tanque. Bom, nesse primeiro momento, como eu estou simulando malha aberta, eu só quero levar o meu sistema para o ponto de operação desejado. Qual é o ponto de operação desejado aqui, por exemplo, que eu estou fazendo? 75 centímetros. Então, vocês podem observar que o sistema saiu de uma condição inicial nula, ou seja, o tanque estava vazio. Eu liguei a bomba, vai passar por um inversor, eu mando um sinal de controle, esse sinal de controle passa por um inversor e o inversor vai controlar a minha bomba. Grosseiramente falando, é mais ou menos como vocês faziam lá no Arduino para controlar um motorzinho elétrico. Você vai fixar um PWM, tá? Entre 0 e 100% ali do que você pode fornecer de PWM, e esse entre 0 a 100% vai manter para você um sinal de controle, uma vazão constante. É isso que a gente está fazendo na prática. O que eu observo? Meu sistema estava vazio, ele começa a encher, vai enchendo. Na hora que dá aqui aproximadamente 700 segundos, ele consegue então alcançar a altura da coluna de líquido que eu estava desejando operar. Qual a altura da coluna de líquido? Os 75 centímetros, que a minha referência está determinada aqui por essa linha pontilhada. Então ali é meu ponto de interesse, ali é meu ponto de operação. Meu sistema, o que eu estou mostrando aqui? Qual o comportamento do tanque ao longo do tempo, uma vez que ele está vazio. Eu fixei meu sinal de controle, eu fixei minha vazão de entrada. Como que esse sistema comporta? Quanto tempo ele vai demorar para encher? Para esse caso específico aqui, o nosso sistema ele demora aproximadamente 700 segundos. Ah, Lucas, e o que acontece? Como que você chegou nisso daí, nesse gráfico que está aqui projetado? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está o código que eu gerei. Esse código aqui é o código feito à mão, tá? Ele vai ser comentado e disponibilizado, mas eu defini um vetor aqui de tempo, que o tempo final de simulação era 800. Se eu pego, por exemplo, aqui, vou simular esse sistema 250 segundos, não tem problema. Roda esse sistema aqui 250 segundos. O que eu vou ter? Essa resposta. O que eu tiro dessa resposta? Meu sistema chegou no ponto de operação que eu quero? Não. Em 250 segundos, ele está aqui, pouco mais de 60 centímetros, tá vendo? Eu não quero que ele vá para 75. Ou seja, em 250 segundos, não é tempo suficiente para o meu sistema alcançar o ponto de operação. Ou seja, eu preciso simular mais. Se eu preciso simular mais, então vou fechar aqui. Vou colocar aqui então, eu vi que 250 não dá, vou pôr um tempo maior. 1.500 segundos. Simulo com 1.500 segundos. O que eu estou observando aqui agora no gráfico? Que em torno aqui de 600 e 800 segundos ele alcança, ele crava na linha pontilhada e daqui para frente não aconteceu mais nada. Por quê? Ele vai chegar lá, entrou em equilíbrio, ele vai permanecer no ponto de operação. O que é essa informação aqui acima de 800 segundos? O que eu tenho de informação, na verdade, acima de 800 segundos aqui? Eu não tenho informação nenhuma. Meu sistema chegou em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, não tem perturbação nenhuma, nada está acontecendo, ele vai ficar parado ali. A mesma quantidade de água que chega é a mesma quantidade de água que está saindo. Então, eu não preciso fazer uma simulação de 1.500 segundos. Eu estou vendo que o meu ponto de operação ele é alcançado aqui entre 600 e 800 segundos. Então, para eu descobrir, eu ponho um tempo menor, eu ponho um tempo maior. Normalmente eu ponho um tempo maior e vejo qual que é o tempo necessário para o sistema alcançar o ponto de equilíbrio, o ponto de operação desejado. Feito isso, eu posso ir lá e cortar meu vetor de tempo. Foi o que eu fiz depois. Então eu venho aqui, eu já sei que com 800 ele já está lá, então eu posso vir cá e pôr um gráfico de 800 segundos, uma simulação de 800 segundos. Eu já tenho meu sistema, aonde eu estou buscando ali, que é em torno dos 75 centímetros de altura. Ok? Lógico, gente. Quero 75 centímetros de altura.
Se eu olhar aqui, ele está dando no zoom, ele está dando ali 74,5. Por quê? Isso é uma convergência exponencial. Então o sistema vai demorar. Quanto mais próximo do ponto de operação, mais lento é a aproximação. Então isso aqui vai aproximando lentamente, vai chegar lá na frente. Só que não se esqueçam de um detalhe importante. Aqui eu estou numa simulação. Simulação tudo é maravilhoso. Ou seja, condição perfeita. Não existe presença de ruído. Se a gente está no sistema prático, isso aqui tem ruído e esse negócio vai estar oscilando pelo menos, mais ou menos, 3 centímetros ali, que é natural do processo. Quando cai água dentro do tanque, gera ondulação. O fato da água cair gera ondulação, então o seu sistema vai ficar vibrando ali, balançando em torno do ponto de operação. Ou seja, chegou ali, tá ótimo. Você chegou pertinho de onde a gente precisa, a gente já sabe onde o sistema está indo. Ok? Lembrando que eu, momento algum, atuei no sinal de controle. Fixei o sinal de controle e aquele sinal de controle ficou completamente constante. No sinal de controle nosso aqui, a vazão de entrada, a quantidade de água que está caindo dentro do tanque. Ela ficou lá no 7, alguma coisa, 7,52, se eu não me engano. Vou dar um zoom aqui só para a gente ver. Olha lá, 7,52 e alguma coisinha que tinha dado, 25. E ele ficou constante esse valor aí durante toda a simulação. Por quê? Estou em malha aberta, fixei a vazão de entrada e acabou. Para onde meu sistema vai? Meu sistema tem que ir para o ponto de operação que eu desejo. Pessoal, muito simples, não é? Essa parte aqui da programação, esse primeiro momento da programação não linear. Então, vocês também vão chegar em uma resposta semelhante a essa, lógico, e com uma dinâmica totalmente diferente. Por quê? A fanplate, que é o sistema que vocês estão modelando, ela tem uma dinâmica muito mais rápida que um tanque desse porte aqui. Então, em fração de segundos ali, em alguns segundos, você já terá alcançado o ponto de equilíbrio lá no caso do sistema fanplate, tá? Bom, então a programação linear, a programação não linear, eu já mostrei mais ou menos o que vocês vão fazer. Questão do código. Vou disponibilizar o vídeo e os códigos comentados, tá certo? O código explicando, aliás, o vídeo explicando o código e disponibilizo o código para depois vocês poderem fazer a alteração aí, a adaptação para o problema que vocês estão tratando. Então vamos voltar para cá. Encerrado então o processo da aproximação da modelagem, da simulação não linear, vamos partir para o caso da aproximação linear. Qual que é o objetivo de fazer a aproximação linear? É obter um modelo linear ou um modelo linearizado para o ponto de operação desejado. Ou seja, você vai partir de uma equação diferencial não linear, que é o que a gente tem lá no sistema de tanque, e para uma determinada região. Depende do sistema, essa região pode ser maior, essa região pode ser menor. A gente consegue então obter modelo local linear que vai descrever para mim pequenas variações em torno desse ponto de operação. Então, isso a gente consegue fazer através da aproximação linear. No nosso caso, como que a gente faz a aproximação linear? Aplicando aqui a expansão em série de Taylor. Pergunta que eu não acompanhei as aulas do Walter. O Walter já passou em teoria a expansão em série de Taylor? Passou um exemplo só. Beleza, então se você já viu o exemplo na sala de aula, tá mais tranquilo para ver aqui que eu também estou resolvendo um segundo exemplo então. Então, o que consiste? Consiste a expansão em série de Taylor. Você lineariza um sistema não linear, uma função não linear, em torno de um ponto de operação específico, tá? Você pode ter funções não lineares dependentes de uma única variável, ou você pode ter funções não lineares multivariáveis, que dependem de mais de uma variável de excitação ali no caso, mais de uma variável de entrada. E basicamente o que a gente tem? Essa aproximação consiste da função no ponto de operação
mais a derivada da função no ponto de operação desejado, vezes a variação, tá certo? Do entorno desse ponto de operação desejado. Isso, primeira derivada, a segunda derivada, e se sua função ela for, enquanto ela for diferenciável, você pode ir fazendo essa aproximação. Sim, Henrique. Para saber se eu entendi direito, quando a gente vai fazendo da fanplate, então a gente não tem que substituir a força de arraste. Eu tenho que considerar ela uma constante. Você fala em relação ao quê? Você fala em relação à linearização? Não. Porque ali você considerou a altura constante, no ponto que você queria. Então a gente tem que considerar a força de arraste constante também? No caso, a sua força de arraste ali, ela vai ser o seu sinal de controle de entrada, né? Ela é a sua entrada do sistema. Tem que considerar o ângulo, né? Você tem que considerar o ângulo. Qual é o ângulo que você quer controlar? Tá. Uma vez que você considera qual é o ângulo que você quer controlar, você vai conseguir calcular qual que é a força de arraste necessária para manter ele naquela posição. Tá, entendi. Entendeu? É o contrário do que você está dizendo. Mas isso não implica em nada a expansão em série de Taylor. Tá? Isso é só para uma condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio ela vale tanto para o sistema linear quanto para o sistema não linear. Para sistemas multivariáveis, aqui está representada a expansão em série de Taylor truncada na primeira derivada, porque você pode fazer isso para n derivadas se o sistema permitir. Então, o que você faz? Você tem a sua função em torno do ponto de operação, depois a derivada parcial em torno da função g, né, no caso aqui, em relação a x1, depois a função em relação a x2, aplicada em que pontos? Se eu tenho n variáveis de entrada, para cada uma dessas variáveis, eu tenho que ter uma condição no ponto de equilíbrio, no ponto de operação desejado. Por exemplo, no caso da fanplate, quais são os estados que vocês têm lá? Vocês têm 2, a posição e a velocidade angular. Então, no ponto de equilíbrio, no ponto de operação desejado, qual é a posição angular? Qual é a velocidade angular naquele ponto de operação? Isso em equilíbrio, tá? Então, no caso lá, você vai ter x1 e x2. Você vai ter que fazer a derivada parcial aqui, aplicar para sistemas multivariáveis. Só assim você conseguir fazer a linearização. Bom, retornando ao modelo de escoamento do fluido, temos então, eu deixei representado aqui para ficar mais fácil, tá? Para não ficar arrastando aquele monte de número. Eu deixei o modelo não linear inscrito novamente em função das suas variáveis e constantes. Esse sistema é não linear, tá? Ele tem esse termo não linear aqui, que é o termo da raiz quadrada de h. E é uma função que depende tanto de h, mas depende também da vazão de entrada. Então, eu tenho aqui uma função multivariável, que, no caso, as minhas variáveis de interesse para o sistema do tanque é a altura e a vazão de entrada. Então, olha, eu tenho, na verdade, que f de h de Q1 é igual a h ponto, para esse caso específico, tá? Que é o que eu escrevo aqui na equação 10. E, para facilitar um pouco a minha notação, eu fiz o que o livro do Dorff faz, que é o quê? Tem a constante K1 e tenho a constante K2. Por quê? Nenhum desses parâmetros aqui depende das variáveis que eu vou ter que derivar. Então, elas realmente são, para mim, constantes, tá? Então, eu vou trabalhar com esse sistema de equação aqui, 10, em que K2 é constante, K1 é uma constante com essa relação aqui definida logo abaixo da equação 10. Então, vou aplicar a expansão em série de Taylor na equação 10. Então, partindo do modelo não linear simplificado, que eu simplifiquei as constantes, o que eu tenho que observar? No ponto de equilíbrio, tá? Então, a gente já mencionou isso tanto para o modelo não linear, como eu disse, vale para o modelo linear, que o h ponto é 0.
Não tenho variação na minha coluna de fluido. E eu tenho meu ponto de operação aqui, que eu adotei a mesma notação do livro do Dorff, que é o quê? É o H asterisco, que ele vai ser igual àquele H0 que a gente usou no não linear, e o Q1 asterisco, que é igual ao Q10 que eu também adotei no exemplo do não linear, que foi o 7,5225 que a gente calculou. Então, essa numeração aqui está errada, a partir da equação 11, tá? O que acontece? Eu posso usar essa condição de equilíbrio nula, substituir na equação 11 e conseguir isolar, então, essa função aqui de modo a obter, tá? Aqui a gente só está fazendo com variáveis, a gente fez isso para o não linear, a obter a relação em que eu consigo calcular para qualquer ponto de operação desejado a vazão de entrada de água necessária para manter o nível do tanque naquele ponto de operação que eu quero. Então, o ponto de operação que eu desejo, tá, precisa de ter uma vazão de entrada Q asterisco, que ela é dada pela proporção K1 sobre K2, raiz quadrada de H asterisco, o ponto de operação que você quer controlar. No exemplo anterior, 75 centímetros aqui no nosso caso. Bom, além disso, vou lembrar do seguinte. Eu sei que a minha altura na coluna de tanque, tá? Ela é o meu ponto de operação, então H asterisco, mas eu quero fazer uma validação, uma avaliação em torno desse ponto de operação. Ou seja, para pequenas variações de altura. Gente, isso é super importante de entender, tá? Isso tem várias implicações em todo o curso de análise. Se você está trabalhando com um sistema linear, ou um sistema linearizado em torno de um ponto de operação, você está avaliando ao redor, ao entorno desse ponto de operação. Então, você pode avaliar pequenas variações em torno do ponto de operação. Tá certo? A mesma coisa é seu sinal de entrada. A sua vazão de entrada ela vai ser a vazão de entrada necessária para manter no ponto de operação desejado, mais as pequenas variações, que é o que você tem que estimular o sistema ali para você ver como que ele vai comportar em torno do ponto de operação. Então, delta Q1. Tendo essas considerações apresentadas aqui, ó, que é o cálculo de Q asterisco e essas duas relações aqui apresentadas em 12, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente aplicar, então, a expansão em série de Taylor. Então, volto na minha função não linear e vou fazer a expansão em série de Taylor igual definido lá atrás. Eu sei que H ponto é igual ao F de H e de Q. A expansão em série de Taylor, a gente tem a função no ponto de operação desejado. Então, para H asterisco e para Q1 asterisco, mais a derivada parcial da minha função f de H de Q em relação a H no ponto de operação desejado, que é H asterisco e Q1 asterisco, multiplicado pela minha diferença H menos H asterisco, mais a minha função também não depende de QU, então a derivada parcial de f em relação a Q1 aplicado ao ponto de operação H asterisco mais Q1 asterisco. Bom, por que eu deixei os 3 pontinhos? Aqui eu só representei a primeira derivada. Poderia fazer isso para a segunda, para a terceira, para a quarta? Se o sistema que permitir tiver derivada, sim. Você pode continuar derivando ele aqui N vezes aí, você vai ter uma aproximação melhor. Bom, então agora que eu preciso de resolver essas derivadas aqui. Resolvendo as derivadas, o que eu tenho? Voltei com o sistema não linear aqui, só para a gente poder acompanhar. Então, eu vou calcular a derivada de f em relação a h, que resulta para mim em meio K1 sobre raiz quadrada
de h asterisco, a raiz quadrada de h asterisco, eu consigo localizar, chegar nesse valor a partir da minha vazão no ponto de equilíbrio. Então, existe essa relação aqui, que Q asterisco é igual a menos K1 sobre K2. Raiz quadrada de H asterisco, eu posso isolar o raiz quadrada aqui de H asterisco e substituir nessa expressão que eu encontrei. Feito isso, eu tenho, então, a função f linearizada, né, para h em torno do ponto de operação. Observa, eu não tenho mais h nesse termo, ok? Bom, a segunda derivada que eu tenho, a derivada parcial em função da vazão de entrada. Mesma coisa, derivo isso daqui em função de que só vai sobrar para mim quem? K2. Retornando, então, onde a gente vai chegar? Eu sei que da condição de equilíbrio, qual condição de equilíbrio? Qual relação? Equação 12. Eu posso derivar isso daqui. Então, eu posso derivar isso que vai me dar para mim h ponto. Isso é uma constante, vai dar zero. Isso aqui está variando, então não vai dar zero. Então, eu consigo obter que h ponto é igual a delta h. Retornando, então, na expressão 17, substituindo os valores aqui 16 e 17 na expansão em série de Taylor, eu consigo obter a minha equação linear para o sistema de escoamento de fluido, que é a equação 19. O que eu tenho na equação 19? A variação da altura, ela depende de 1 sobre ρA1, que multiplica a variação, tá certo? Na minha vazão de entrada, menos um termo constante, que depende do ponto de operação, veja esse termo aqui, que multiplica a variação na minha altura de coluna de líquido. Essa equação, gente, ela é muito simples, mas ela tem um peso enorme para o curso de análise. Essa equação ela está representando o que para mim nesse sistema de tanque? Alguém consegue me dizer? Lucas, na verdade, só antes de responder, uma dúvida que você falou no início da equação 19, você falou que o ΔH ponto é a variação da altura? Isso, a variação dinâmica, né? O H ponto ali. Então, é a taxa de variação que a gente tem no tempo. Ah, tá certo. É a taxa de variação da altura. Beleza. Pessoal, o que eu estou mexendo? Estou mexendo com a taxa de variação da altura, não é isso? Igual o Felipe acabou de perguntar aqui. Então, o que acontece? O meu sistema foi levado para zero. O que isso diz para mim? O que é essa representação aqui, essa equação de 19 diz para mim? Se eu volto no gráfico, é como se eu pego o meu sistema em equilíbrio. Meu sistema em equilíbrio ele está em 75 centímetros, ok? Eu vou levar ele para zero, ou seja, eu vou tirar a parte que eu conheço, que é o meu ponto de interesse, e vou trazer esse sistema para quanto? Para zero. Eu faço um deslocamento no meu sistema. Quando o meu sistema está em zero, ou seja, quando eu estou num ponto de equilíbrio, eu tenho, então, o domínio dessa equação aqui, que qualquer variação na altura está sujeito a essa taxa de variação que a gente está vendo aqui na equação 19. Então, esse, para mim, é um modelo linear. Só que o modelo linear, ele só serve para avaliar pequenas oscilações em torno do ponto de operação. Ou seja, se eu volto aqui no meu gráfico, ok? Vou dar o zoom aqui. Eu consigo avaliar pequenas oscilações em torno de uma determinada região. Então, vai ser uma região pequena como essa aqui, ó. Se é até 75,
Menos 5 centímetros para mais 5 centímetros para um sistema que é bem comportado, como o sistema de tanque. Ok? Esse modelo vale em torno do ponto de operação. O modelo linearizado ele é um modelo local. Então eu posso pegar aquele modelo local e começar a fazer minha simulação em torno de zero? Não, vai dar errado. Vai dar completamente errado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer o sistema para o ponto de operação. A partir daqui agora eu posso dar essas pequenas oscilações. Para cima, para baixo, que é aquele delta.h, aquela dinâmica da equação 19, vai conseguir descrever o que acontece para mim no sistema em torno desse ponto de operação. Ok? Isso é a linearização. Esse é o sentimento que vocês precisam ter e guardar. Tá bom? Bom, deixa eu correr ali para falar agora da prática. A prática de hoje. Continuação da prática anterior. Então, isso aqui eu posso fechar. Na verdade, ela já está disponibilizada no SIGA também. Eu até demorei um minutinho que eu estava atualizando o arquivo. O que a gente tem? Objetivo da prática de hoje. Fazer a aproximação linear de sistemas físicos. Aí, deixo aqui. Faço uma definição melhor do que eu fiz na apresentação sobre o que é essa aproximação em expansão em série de Taylor. Nosso objetivo é aquele mesmo objetivo que eu passei lá nos slides. O sistema de estudo é o mesmo sistema de estudo, continua sendo a fanplate. E o que vocês vão precisar fazer para mim? Considero, tá? Não me interessa nesse momento se o modelo que vocês chegaram tá certo ou tá errado. Mas vocês têm que partir agora desse modelo que vocês obtiveram para resolver para mim essa segunda atividade. Qual é? Primeiro passo. Cada dupla deve escolher um ponto de operação. Qual ponto de operação? Entre essas 11 opções que eu estou dando, você vai lá para mim na turma principal aqui do SIGA, né, nesse prompt principal que a gente tem, e vai definir qual é o ponto de operação da minha dupla. Então, vou falar aqui. O Felipe faz dupla com o Henrique. Não sei se é não, tá, gente? É só exemplo. Então, nós escolhemos aqui o ponto de operação 3. Tá? Então, eu, Felipe e Henrique, nós vamos controlar em 38 graus a posição angular da placa. Para quê? Para que outra dupla não pegue o mesmo ponto de operação. Por quê? Cada dupla trabalha num ponto de operação diferente. Então, vocês têm que definir aí na dupla qual o ponto de operação e informar na página principal o nome e o respectivo ponto de operação escolhido. É a primeira coisa a fazer. Feito isso, uma vez que você já sabe qual é o ponto de operação que você vai controlar, para o ponto de operação escolhido na questão anterior, calcule o sinal de controle necessário para levar o sistema para o ponto de operação desejado. Então, considere a condição de equilíbrio. O que eu preciso fazer para levar meu sistema para quanto que eu preciso de injetar de sinal de controle, de variável de entrada ali, para o meu sistema ir lá parar, no exemplo que eu falei anteriormente, nos 38 graus. Na sequência, tendo isso definido, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão simular o sistema, escrever o código em Python, simulando o sistema da fanplate. Vocês devem plotar para mim os dois estados, que você tem tanto θ quanto θ ponto. Então, que é a posição e velocidade da placa. Bom, uma vez que você tem posição e velocidade da placa, e a simulação vai acontecer do sistema saindo de repouso. Ou seja, ele está em 0 graus, parado. Ou seja, com velocidade angular de 0 radianos por segundo. Faz para mim a simulação. Então, você vai ter um plot de 3 gráficos. Tá? Uma única imagem com 3 gráficos. Posição angular, velocidade, sinal de controle. Bom, avalie a resposta temporal obtida na questão anterior e determine o tempo mínimo necessário para o sistema alcançar a condição de equilíbrio desejada. Foi o que eu fiz aqui mostrando o tanque. 250 segundos não foi suficiente, 1.500 segundos foi tempo demais, 800 segundos foi um tempo suficiente para o meu sistema alcançar o ponto de equilíbrio. Então, o mínimo que eu precisava lá para o sistema de tanque que eu trabalhei aqui era de 800 segundos de simulação para, então, o meu sistema chegar no ponto de equilíbrio. Ok? É isso que é para fazer na questão 4. Questão número 5. Obtenha 2 aproximações aplicando a expansão em série de Taylor.
em que, pro primeiro caso, você vai ter a expansão em série de Taylor truncada na primeira derivada. Para o segundo caso, você tem a expansão em série de Taylor truncada na segunda derivada. Ok? Então, você vai repetir aquele processo da derivada de Taylor, truncando na primeira derivada, depois truncando na segunda derivada. Na questão 6, acrescente ao código desenvolvido na questão 3 um trecho que gera um gráfico contendo a saída do sistema e as respostas dos modelos lineares obtidos na questão anterior. Então agora você vai comparar para mim qual é a dinâmica do sistema e como os seus dois modelos A e B obtidos na questão 5 estão comportando. Quem que está aproximando mais da dinâmica do sistema? Um modelo de segunda ordem, que vai ser ali com a derivada truncada na segunda derivada, ou o modelo de primeira ordem, que está truncado na primeira derivada. Ok? Bom, então você vai fazer essa avaliação e essa discussão aí sobre quem está representando melhor essa variação na minha dinâmica. E por fim, uma vez agora que você tem o seu sistema local linear, você vai então aplicar para a minha transformada de Laplace nos sistemas lineares e apresentar as duas funções de transferência. Então aqui função de transferência, lembra que eu estou no espaço da frequência, então você vai ter uma função em S, H de S. Lembrando que é sempre a relação ali entre entrada e saída, que é a questão 7. Combinado assim? Dúvidas, turma? Perguntem. Lucas, só uma dúvida técnica. Você mandou aquele relatório simplificado do LaTeX. Alguém conseguiu abrir aí? Porque o meu deu um erro aqui na compilação. Não cheguei nem a abrir. O erro seu de compilação é o modo como você está compilando. Você tem que alterar ele lá. Você está fazendo isso no overleaf? Isso. Não, você tem como mudar essa opção lá no overleaf. De cabeça aqui eu não sei não. Mas você vai lá naquele main principal lá, é a forma como você está compilando. Se eu não me engano, você tem que compilar de text PDF, alguma coisa assim, gerar o PDF direto ali. É a forma como você está executando a compilação. É isso que está dando errado. Tá bom, vou tentar ver. É só você testar lá esse modo de compilar dele que ele vai rodar. O pessoal teve esse problema ano passado também. Aí você faz esse ajustezinho lá, ele roda, gera o PDF. Isso é lá no main, né? Isso. Tá certo. Minha outra dúvida é a respeito da modelagem da prática. Porque assim, eu tive bastante dificuldade de chegar numa equação e não sei se essa tá certa, isso não interessa, como que eu faço? Felipe, nesse momento eu não vou fazer a correção da sua equação. Eu vou assumir. Então você pode errar esse modelo agora? Pode, você pode errar. O fato de você errar o modelo nesse momento não te prejudica nesse segundo guia de prática. Ok? Então, desde que você chegou numa equação e você assumiu que aquela equação sua está certa, você vai fazer para mim essa prática 2. Então, você vai ter que fazer tudo, chegar nos pontos de equilíbrio, fazer isso, indiferente se a sua dinâmica está bem descrita ou se a sua dinâmica está mal descrita. Foi o modelo que você obteve. A modelagem não vai influenciar pro sistema convergir pro ponto de operação que eu quero, não? Ele pode mudar sim a dinâmica, que é o transitório, que é quanto tempo ele vai levar para chegar lá, a forma como ele vai chegar lá, se é oscilando, se é direto, isso sim vai ser afetado. Mas uma vez que você tem um modelo, eu vou respeitar esse modelo seu. Assim que vocês me entregarem um relatório, eu faço a correção dessa modelagem e todo mundo adota o mesmo padrão de modelo. Então, né, a gente adota o mesmo modelo para continuar a disciplina aí nas próximas práticas. Entendi. Então depois você vai mostrar pra gente qual que é a modelagem correta. Sim, depois da entrega do relatório eu faço essa correção. Beleza. A respeito do relatório, aquelas imagens do diagrama esquemático, eu tenho que fazer um novo ou eu posso utilizar o que você já mandou para colocar no relatório? Não, o diagrama que eu quero esquemático ali é o diagrama de força, né? Então você vai ter que desenhar a força. Eu não passo isso para você, não. Quais são as forças que você está considerando no seu sistema? É o diagrama livre. O diagrama de corpo livre. Eu não dei esse diagrama, não. Não, sim. Eu falo assim, a imagem do sistema e aquelas outras duas
eu posso utilizar? Se você quiser, você pode até simplificar elas, porque eu não sei se você vai ter espaço. O relatório, se eu não me engano, está limitado a 20 páginas. Vocês têm muita coisa para discutir. Se ficar entrando com imagem demais, depois vocês não conseguem discutir. Se precisar e você tiver espaço, pode usar as imagens que eu disponibilizei aí no guia de prática sem problema nenhum. Tá, beleza, valeu. Turma, mais alguém com dúvida? Bom, o que acontece então? Até ali sábado eu vou tentar fazer isso o mais breve possível, tá? Eu vou tentar fazer isso de hoje até sexta no máximo. Eu vou tentar disponibilizar os vídeos lá sobre a programação. Até sexta vocês têm muita coisa para fazer, então não vou prejudicar ninguém. E além disso, se você pensar aí, você tem mais de 15 dias para terminar essa prática ainda aí para fazer o relatório. Aula de semana que vem é só dúvida. Então se você não fez nada, não adianta vir à aula, tá? Semana que vem eu vou esclarecer uma outra dúvida. Não tem slide, não tem guia de prática, não tem nada. Tô com dúvida, cheguei nisso daqui, não tá dando certo, ou minha programação não tá dando certo. Ok, isso eu vou tentar corrigir, orientá-los na próxima aula. Caso contrário, se você não tem dúvida, não precisa aparecer aqui, tá? Pode usar o tempo aí para outra coisa, até mesmo fazer a prática. Combinado? Só lembrando que vocês têm uma atividade aí para entregar em teoria, que é a escolha do sistema para o trabalho. E a gente mandou isso lá semana passada. Eu não sei que dia certinho que isso vence, mas vence essa semana. Então, lembra de descrever lá o sistema para a gente poder fazer essa análise e uma devolução. Que se precisar de fazer alguma correção no sistema, se é possível. Ok? Acho que amanhã às 6 horas. Até amanhã, sim. Beleza. Só lembrando aí de encerrar essa atividade dentro do prazo. O seu relatório daqui 2 semanas, né? Eu acho que é pro sábado que vem, né? Sem ser esse sábado agora, o próximo. Beleza, gente? Então um abraço a todos. O material já está disponibilizado no Cigar, exceto os vídeos lá de tutorial sobre a programação. Beleza, falou. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima semana.